Dando tempo para o regime do Maduro e para o Conselho Nacional Eleitoral limpar as provas das atas que dão a vitória para o Edmundo Gonçalves e substituí-las por atas forjadas. A oposição, que conhece muito bem como o regime opera, e eu também, que já cobri muitas eleições, esperamos que o regime vai apresentar, sim, atas que provam a vitória de Nicolás Maduro. Então, o que o presidente Lula e o Gustavo Petro da Colômbia e o Andrés Manuel López Obrador estão fazendo é dar tempo para o regime e também contribuir para a criação de uma ideia de que existe uma briga entre dois grupos. Foi essa palavra que o presidente Lula usou hoje, né? Ou seja, uma falsa equivalência entre um grupo que está sendo vítima de uma fraude eleitoral e um grupo que está cometendo essa fraude eleitoral. É como dizer que a Ucrânia e a Rússia estão numa briga, né? Quando a Ucrânia foi invadida pela Rússia. Então, essas falsas equivalências que o presidente Lula gosta tanto de criar, dizer que comparar Israel a Adolf Hitler, enfim, para criar uma confusão em termos de fundamentos éticos e em relação aos fatos, para permitir que os aliados dele possam encontrar uma saída honrosa. E isso vai ser a normalização? A apresentação das atas pode acabar sendo considerado o que o presidente Lula chamou hoje de normalização? Aí haverá dois conjuntos de atas, um apresentado pelo regime e outro apresentado pela oposição. Só que aquela apresentada pela oposição é as que foram transmitidas no domingo. E as apresentadas pelo regime é as que estão sendo forjadas agora. Mas aí é o suficiente para dizer que houve uma contestação. E aí, como o presidente Lula já disse hoje, a oposição pode ir até a justiça. A justiça que é absolutamente controlada pelo regime desde 2015. 2015 foi a última eleição justa da Venezuela. A oposição ganhou a maioria no parlamento e a partir daí, naquele momento, foi na virada de 2015 para 2016, em janeiro, o regime aposentou os juízes que eram independentes, substituiu-os por chavistas e desde então todas as decisões da justiça venezuelana são favoráveis ao regime. A Assembleia Nacional, que era de maioria de oposição, votava leis e o Supremo Tribunal derrubava as leis, desde então, anulando a atuação de uma Assembleia eleita pelo povo. Então, o presidente Lula ignora que 8 anos e meio a justiça trabalha em favor do regime e pede para a oposição e falar com a justiça. A mesma falsa equivalência que ele fez entre o Brasil e a Venezuela, quando ele disse para Maria Corina parar de chorar, porque ele não chorou quando foi condenado. Ele foi condenado por um sistema de justiça de um país democrático, que, aliás, depois reviu essa condenação. A Maria Corina não tem o mesmo tratamento. Os venezuelanos não têm a mesma sorte que os brasileiros. Então, equiparar o sistema brasileiro com o sistema venezuelano, o caso da condenação dele com um dos opositores, é jogar o nosso sistema no mesmo nível em que a Venezuela está. Maduro se reúne com o STF da Venezuela e alega tentativa de golpe. Eu vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Vamos então aqui com a informação urgente que já está na sua tela. Urgente, Trump manda forte recado para Maduro e diz que Biden errou ao retirar as sanções da Venezuela. Eles nunca deveriam ter retirado as sanções contra Maduro. Não foram eleições livres nem justas. Continuando, bomba! Deputado Nicolas Ferreira acaba de protocolar na Câmara dos Deputados um requerimento para expulsão do corpo diplomático venezuelano do Brasil. O Brasil não pode tolerar as graves violações de direitos humanos cometidos pelo regime de Nicolás Maduro. Urgente, venezuelanos estão nesse exato momento fechando todas as rodovias da Venezuela.
Urgente, Nicolás Maduro disse que está pronto para apresentar as atas eleitorais após 3 dias, fabricando novas atas. Preste bem atenção e me ajude a compartilhar. Sabe que el gran polo patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos, y espero que la sala electoral haga lo mismo con cada candidato y cada partido. Sé lo que les estoy diciendo. Muy pronto se van a enterar, porque las pruebas, Dios está con nosotros y las pruebas ya aparecieron de este complot. Es un complot global contra Venezuela. Que funcionen las leyes, que funcione el Estado. Y yo voy a seguir protegiendo al pueblo de Venezuela para que retome todas sus actividades, su trabajo, en paz, prevalezca la paz. Y como decía el Libertador en aquella carta desde Trujillo, prevalezca la paz y triunfe la paz por el camino de la ley, de la legalidad, de la institucionalidad, de la democracia. Este es el ataque más criminal, con criminales que hemos vivido. Se lo digo a toda la población de Venezuela, a los que nos adversan, a los que nos apoyan y a los niní. Hemos controlado esta andanada del ataque criminal que pretendía asaltar el poder. Tengo muchas cosas que contarles, por eso los invito amablemente al Palacio Presidencial donde estoy, para que podamos conversar en una rueda de prensa. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Urgente, Maduro disse que fará uma revolução caso continue questionando o resultado das eleições. Se o imperialismo e os criminosos fascistas nos forçarem, o meu pulso não tremerá para chamar o povo a uma nova revolução. Quisiéramos ir a otras formas de hacer revolución. Lo digo solemnemente desde el poder político. Queremos continuar en el camino que Chávez trazó. Pero si el imperialismo norteamericano y los criminales fascistas nos obligan, no me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución con otras características. El pueblo lo sabe. Yo no nací el día de los cobardes. Nosotros no nacimos el día de los cobardes. Pero si el imperio quiere avanzar en su plan criminal, nosotros defenderemos nuestra patria y defenderemos y protegeremos a todo un país, a todo un pueblo. Porque todo lo que he hecho en las horas que han transcurrido ha sido por defender el derecho del trabajador, la trabajadora, el comerciante, el empresario, el hombre y la mujer de a pie, de estar en su casa tranquilo, de salir a trabajar, de salir a producir, de vivir en paz y tranquilidad. Urgente, a mãe do líder, Fred Superlano, exige prova de vida de Fred. Renzo Salinas e Rafael Henrique Garcia, mais de 26 horas após seus desaparecimentos forçados pela ditadura de Nicolás Maduro. 31 de julio, cuando han transcurrido más de 26 horas del secuestro de mi hijo Freddy Superlano Salinas, de mi sobrino Renzo Alexander y del joven Rafael García, exijo fe de vida de cada uno de ellos, donde se les respete su debido derecho a la defensa. ¡Queremos fe de vida! ¡Queremos fe de vida! 31 de... O senador Rick acaba com Maduro ao vivo na Fox News. Maduro é um mentiroso e um ditador. Sabemos que Edmundo Gonzalez venceu. É hora do Biden apoiar o povo da Venezuela e enfrentar Maduro e seus capangas. Biden did a deal with Maduro. Maduro says that now a complete liar dictator said, I will hold free and fair elections. And so what did Biden do? He reduced the sanctions. So Maduro doesn't do the right thing. He doesn't have a free and fair election, right? Does Biden do anything? I can't get Biden to do anything. I've called the White House. I've called everybody I can to talk to get Biden to say something.
Right? There's an OAS meeting tomorrow. We have a permanent member. I'm getting them to, at that meeting, say that one, we want Maria Corina Machado to be safe. Maduro's trying to arrest her right now. The president-elect is Emilio Gonzalez. He is the president-elect. Let's be clear. Let's support the people. We know the tallies. The tallies are out. The opposition won 73% of that vote, right? That's everything we've seen so far. So, and Maduro, they're letting him go, try to recreate tallies so he can say he won, barely won, which is what he's doing. He's a liar. The Biden administration gave him the opportunity to lie and steal another election. Urgente, regime de Maduro tenta sequestrar testemunhas eleitorais e são impedidos pela população. Bomba! Governo dos Estados Unidos sobe o tom com Maduro e diz que a paciência está acabando. Nossa paciência e da comunidade internacional está a esgotar-se e espera que as autoridades eleitorais venezuelanas esclareçam e publiquem os dados completos. I want to note that our patience and that of the international community is running out. It's running out on waiting for the Venezuelan electoral authorities to come clean and release the full detailed data on this election so that everyone can see the results. You may have seen the Carter Center, an independent observer, just earlier this morning released a report stating that, quote, Venezuela's 2024 presidential election did not meet international standards of electoral integrity and cannot be considered democratic. They concluded that the, quote, electoral authorities' failure to announce disaggregated results by polling station constitutes a serious breach of electoral principles. We share those concerns. I want to note that Nicolás Maduro acaba de sequestrar uma manifestante dentro de sua casa em Caracas, Venezuela. Meus amigos, preste bem atenção agora na informação do deputado Gustavo Gayer. O assunto é muito sério. Luiz Inácio Lula da Silva tem culpa em tudo que está acontecendo na Venezuela. Interferência do descondenado para fazer aquilo que você sabe que foi feito na Venezuela, que é até um assunto proibido de se comentar nas redes sociais. Preste bem atenção então, me ajude a compartilhar. O que eu vou apresentar para vocês agora, eu sei que vai ser difícil de acreditar que está acontecendo, mas os documentos estão aí para provar. E o pior de tudo é que eu conheço hoje figuras políticas de outros países, de nações importantes, e eu
não consigo suportar mais essa vergonha que o Brasil está passando por conta do Lula, do PT e da esquerda na presidência. O Lula tem uma capacidade de pegar uma situação péssima e piorar ela exponencialmente. O Brasil já está numa situação péssima diante do mundo por estar passando pano para esse terrorismo ditatorial que está acontecendo na Venezuela. O que o Maduro está fazendo é terrorismo do Estado. Vou te mostrar uma imagem aqui. Aqui você está vendo duas imagens. Você conhece essas duas pessoas? Talvez não, mas esse aqui você conhece. Maduro, BFF do Lula, terrorista, narcotraficante, condenado nos Estados Unidos, tem busca e apreensão para ele, inclusive, que agora está destruindo a Venezuela, já matou 13 pessoas, sequestrando outras, forjando agora as atas das eleições para tentar parecer que as eleições foram transparentes, mas na verdade o mundo já reconheceu que ele é um ditador, tem algumas pessoas no mundo que defendem ele. Todos são ditaduras, com exceção do Brasil. Lula está defendendo e passando pano para o Maduro, isso já é uma vergonha internacional que a gente está passando, tá? Só que pior do que isso, ele conseguiu piorar, é esse cidadão aqui, ó. Você sabe quem que é esse cidadão aqui? Esse cidadão é o líder daquele grupo terrorista lá que arranca a cabeça de crianças e comete atos violentos com mulheres, queima pessoas vivas. Sabe, que eu não posso nem falar o nome porque a plataforma pode derrubar o vídeo. O Ram... Então, esse é o líder. Esse cara aqui, ó, que você tá vendo, ó. Esse aqui é o líder. Então esse aqui é o líder do pior e mais sanguinário, mais demoníaco, diabólico grupo terrorista que o mundo já viu. Não é um grupo terrorista qualquer, não. Que o mundo já viu. O que acontece? Olha a sorte do Lula, tá? Esse aqui é um evento no Irã. E o Alckmin, o Chuchu, foi lá participar desse evento da nova presidência. Aí você tá vendo o Alckmin e mais algumas figuras importantes de acordo com a visão política do Irã. E aqui tá esse cara aqui, opa, pera. E aqui tá o cara, pertinho do Alckmin aqui, ó, tá vendo? O Alckmin sentado aqui, e esse aqui é o líder do Ram, né, que eu não posso nem terminar a palavra, mas tá ali, ó, bonitinho, um do lado do outro, que gracinha, né? E aqui, olha a lindeza do evento. Gerardo Alckmin, todo ali, participando. Só pra lembrar, Irã é uma ditadura teocrática, né, do fundamentalismo islâmico, e mata mulheres, mata gays, acaba com... não tem liberdade de imprensa, mas tá lá o Chuchu. Que decadência pro Alckmin. E aqui tá o Ismail Haniyeh, líder do... como você tá lendo aí, né? Interessante isso, né? O que aconteceu? Israel descobriu onde esse líder estava. Assim, gente, o líder do pior e mais sanguinário diabólico grupo terrorista. Eu não preciso nem falar o que essas pessoas fizeram, né? Descobriu onde esse cara estava e conseguiu executar o líder do grupo terrorista. Executou, acabou com a vida desse cara. Aconteceu isso no mesmo dia que o Alckmin estava com ele nesse evento. Eles estavam no evento, quer que vocês entendam isso aqui. Estavam no evento, o Alckmin foi lá, bateu papo com ele e tal. Ele foi pra casa e o Israel conseguiu descobrir onde ele estava e executou esse cara. Israel executou o líder. Beleza, até aí tudo bem, né? Só que essas pessoas, aqui, ó, essas pessoas que estão sentadas aí, olha quem que tá do lado do Alckmin. Houthis, esse aqui é do Iêmen, grupo terrorista. Jihad Islâmica, grupo terrorista. Hezbollah, grupo terrorista, acabou de matar várias crianças em Israel. E aqui nós já temos o grupo terrorista que você já conhece. Então, o Alckmin sentado só ao lado de terroristas aqui, cara. No Irã. É surreal isso que está acontecendo. Tranquilo. Aí vai o governo, depois que Israel executa o líder do Hamas, Israel vai lá, não, o Brasil vai lá e solta essa nota oficial para a imprensa. O governo brasileiro condena veementemente o assassinato do chefe do escritório político do Hamas, Ismail Haniyeh, ocorrido hoje, 31, em Teherã. Preste atenção, não é brincadeira. Isso que você está vendo é um documento oficial do governo Lula, onde ele condena o fato de que o líder do pior e mais sanguinário grupo terrorista da história da humanidade foi executado. O Brasil se colocou oficialmente, mais uma vez, através de um documento oficial, ao lado de um grupo terrorista. Situação tão catastrófica que, olha aqui, saiu na Globo.
O governo Lula critica assassinato de chefe de grupo terrorista Hamas. Violência não contribui para estabilidade e paz duradouras. É tipo assim, não cometam violência contra os nossos queridinhos terroristas. Mas sempre que o terrorismo faz um ataque contra Israel, eles defendem os terroristas. Então nós temos uma situação que eu quero explicar para vocês. O Brasil hoje está do lado. Existem dois terrorismos acontecendo no Brasil hoje. O terrorismo islâmico contra Israel e o terrorismo do Maduro. O Lula conseguiu a façanha, a impressionante façanha de ficar do lado desses dois. É algo assim que... Como? Meu Deus, a pergunta que a gente faz é como é possível ser tão baixo e ser tão grotesco assim? Tá o Lula, o governo do PT e agora até o Chuchu do lado desses dois terroristas. Dois terrorismos hoje acontecendo no Brasil e o Lula, PT, colocando o Brasil ao lado desses dois. É simplesmente surreal a podridão dessa ideologia da esquerda, do PT e do Lula. E lembrando, não podemos deixar de esquecer, né? Lula só está na presidência porque teve a ajuda do STF, teve a ajuda do TSE, então são responsáveis também. As mãos desses ministros que ajudaram a colocar o Lula lá, estão sujas de sangue, como o Lula está. Antes de você ir para o próximo vídeo, faço um convite para você. Venha fazer parte da última resistência. O que está acontecendo na Venezuela, nós estamos próximos a ter a mesma coisa no Brasil. Para que você não tenha que sair às ruas e derramar seu sangue para defender o seu país, a gente precisa de ferramentas que são outras e que a gente pode usar agora. Para você saber mais sobre o que eu estou falando e fazer parte dessa missão da última resistência, clica no link que está aqui na descrição, entenda o que eu estou te falando e venha fazer parte, tá bom? O link está aqui embaixo, clica lá e tira suas dúvidas. Um abraço. Quando você acha que não tem como piorar, junta Lula e Maduro e pode ter certeza que algo pior do que a atual situação é possível de acontecer. Lula soltou uma nota, fez uma declaração e espera que o Maduro emita as atas de escrutínio, os boletins de urna daqui do Brasil, que tenha lá separado por tabelas com as assinaturas dos mesários, como foi a votação em cada sessão, em cada zona, em cada estado da Venezuela. Agora vamos lá. De acordo com a própria Constituição da Venezuela, olha como é que o golpe está sendo arquitetado com a ajuda do Lula. Ele tem, o CNE, o Conselho Nacional Eleitoral, tem 48 horas para divulgar essas tabelas, esses documentos. Já passou de 48 horas, esses documentos não foram divulgados. Por si só, as eleições deveriam ser anuladas. Mas, como o CNE lá é muito parecido com o TSE daqui, isso não aconteceu. Aí vem a segunda parte, pior ainda. Eu vou mostrar para você uma matéria que saiu, que é impressionante. Pancho Santos, que é o ex-presidente da Colômbia, tá? Disse que CNE venezuelano estaria imprimindo registros falsos de votação a favor do regime Maduro. Segundo o ex-presidente colombiano, os documentos falsos buscam deixá-los prontos para verificação internacional das eleições venezuelanas. O que o Lula fez? Olha, a gente só pode realmente conferir e validar essas eleições se a gente tiver acesso a esses documentos, que até agora não foram disponibilizados, já deveriam ter sido disponibilizados. E o ex-presidente da Colômbia está dizendo, olha, eles estão fabricando os documentos com a ajuda da empresa das urnas eletrônicas. Tá aqui, ó. O ex-presidente Colômbia lançou uma grave acusação que fez disparar os alarmes na Venezuela, sugerindo um alegado plano do chavismo de manter Nicolás Maduro no poder através da manipulações dos registros eleitorais. Segundo Santos, as declarações conhecidas da revista Semana, essa manobra seria realizada em meio à crescente pressão internacional por uma verificação independente dos registros de votação. O processo solicitado por vários governos e organizações internacionais. O mundo inteiro está pedindo esses documentos. Vamos lá. A oposição já teve acesso a esses documentos, porque eles pegaram eles em loco, o papel, registraram cada um, fizeram a tabela de... Eles têm mais de 80% das urnas, tá? E já disponibilizaram os votos, que dá 70% para González e o resto para Maduro. Só que aí vem onde que o golpe entra. O Maduro já assassinou várias pessoas, dezenas de pessoas, desaprendeu centenas, está sequestrando os mesários das urnas, das zonas de votação. Por quê? Esse cara, é brincadeira. Porque esses documentos precisam de ter a assinatura dos mesários. O que o Maduro mandou fazer? Mandou o exército dele, a milícia dele, sequestrar os mesários. Então eles estão nesses momentos sequestrando cada um e debaixo de ameaça está colocando esses mesários, ameaça e tortura, para assinar cada um desses boletins de urna ou essas atas de cada uma das zonas das áreas de votação, para poder depois apresentar para o Lula, para a OEA e para o Biden. O que era uma fraude agora já virou um processo de tortura e sequestro para fabricação de documentos falsos.
E o Lula vai aguardar isso acontecer o Lula vai aguardar que todos esses mesários sejam sequestrados, torturados, assinem essas atas, para ele depois levantar, olha, o Maduro entregou o documento aqui, ó. O golpe tá aí para quem quer ver. E o Lula faz parte disso. Celso Amorim estava lá agora, né, chancelando, carimbando como se fosse natural o que está acontecendo na Venezuela. As pessoas da Venezuela estão sendo executadas à luz do dia nas ruas do país por pedir liberdade. E todas essas pessoas que pedem liberdade e democracia lá estão sendo rotuladas antidemocráticas, fascistas, nazistas, extrema-direita. Exatamente como é feito no Brasil. Lá, inclusive, nós temos aqui um relatório do Instituto Carter Center, que é de esquerda, tá? O Instituto Carter Center, deixa eu até aumentar um pouquinho aqui. O próprio Instituto Carter Center aqui, ó, diz que o que aconteceu na Venezuela? Houve um favoritismo por parte de instituições governamentais, instituições do Estado, para o partido do Maduro. Além disso, eles não tiveram a transparência, não teve contagem aberta, não teve tudo isso que a gente pede no Brasil e somos considerados como antidemocráticos por pedir. Mas a descrição nesse documento de por que lá é uma fraude, sinceramente, é muito parecido com a descrição do Brasil de por que no Brasil a gente suspeitou. É impressionante. Se você quiser fazer o pause aí, pausar e ler, eu sugiro que você faça isso, eu tiro o print, tá? Mas o que está acontecendo lá é muito parecido, se não igual, ao que aconteceu aqui. A diferença é que lá as pessoas sabem que é uma ditadura e aqui não. Aqui é a democracia sendo resgatada. Tá? Não é só é a democracia sendo resgatada da ditadura do povo patriota que vai para a igreja e reza com a Bíblia na mão nos prédios públicos. Assustador os dois pesos e duas medidas que nós estamos vendo entre Venezuela e Brasil. Antes de você ir para o próximo vídeo, venha fazer parte da última resistência. Olha o que está... Meus amigos, preste então atenção na matéria do dia e me ajude a compartilhar. Maduro se reúne com o STF da Venezuela e alega tentativa de golpe. Nesta quarta-feira, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, teve uma reunião reservada com ministros do Tribunal Supremo de Justiça, similar ao STF, Supremo Tribunal Federal no Brasil. O objetivo da reunião não foi divulgado. Após o encontro, Maduro fez um pronunciamento à imprensa internacional alegando ser alvo de uma tentativa de golpe. O presidente afirmou que o governo já possui todas as atas eleitorais e prometeu divulgá-las em breve, embora não tenha especificado uma data exata. Maduro criticou os Estados Unidos e chamou manifestações que ocorreram após as eleições de crimosas. Deus está conosco e as provas desse complô global já surgiram, declarou ele. Desde o último domingo, a oposição tem contestado o resultado das eleições, alegando uma fraude na vitória de Maduro. O CNE, Conselho Nacional Eleitoral, proclamou Maduro vencedor com 5 milhões de votos, 51%, após a apuração de 80% das urnas. Seu principal adversário, González, obteve 4 milhões de votos, 44%. A ausência de divulgação das atas gerou dúvidas internacionais sobre a legitimidade do resultado. O governo brasileiro ainda não reconheceu a vitória contestada. Em Maduro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou que não vê nada grave ou anormal no processo eleitoral venezuelano e pediu a publicação das atas. Na terça-feira, Maduro ameaçou punir os manifestantes que derrubaram a estátua de Hugo Chávez. Ele anunciou a criação de um site para que os cidadãos denunciem os opositores. Os criminosos que derrubaram as estátuas de Chávez estão presos e serão punidos com todo o rigor da lei, afirmou o presidente no Palácio Presidencial de Miraflores. De acordo com o Fórum Penal, a Organização de Direitos Humanos, pelo menos 132 pessoas foram detidas durante os protestos até segunda-feira, com 6 mortos. Fred Superlano, líder da oposição e membro do Partido Vontade Popular, foi preso durante os protestos. O partido denunciou seu sequestro pelos aliados de Maduro. Maria Corina Machado, outro líder da oposição, pediu atenção internacional para a situação na Venezuela e relatou pelo menos 16 assassinatos.
11 desaparecimentos forçados e 177 detenções arbitrárias nos últimos dias. Ela expressou amparo às vítimas e reforçou o compromisso de continuar lutando pela vitória eleitoral obtida em 28 de julho. Machado chamou a comunidade internacional a se manter vigilante e garantiu que a oposição venezuelana seguirá firme em sua luta pela liberdade e justiça. Aí, meus amigos, informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pediu para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.